Você sabia que Bluey é um dos episódios mais assistidos de todos os tempos? E esse episódio tem ligação com outros 5 episódios de uma forma que você nem imagina. Uma dessas conexões mais geniais do episódio A Placa começa lá atrás, no episódio Dragão. Nele, a Bluey começa uma brincadeira com desenhos em família e todos se juntam para ajudar ela a pegar o tesouro de um dragão. Bingo e Tilly embarcam na história como sempre, e cara, é bizarro quão bem a Tilly desenha. Sério, o desenho dela se destaca demais, e ela ainda é toda humildona sobre isso. Mas o ponto realmente interessante vem quando o Bandit confessa que, quando era um pequeno, amava desenhar. Ele vivia rabiscando carros na escola, até aparecer um valentão chamado Buck Dunstan, que começou a zoar os desenhos dele e acabou matando o sonho do Bandit de continuar criando. Agora corta para um momento em que é muito mais recente. No episódio A Placa, o Bandit está de cara amarrada do início ao fim. E se você reparar bem, toda vez que o corretor imobiliário aparece, o Bandit fica com uma expressão de puro ranço, tipo que acabou de sentir um cheiro de peido dos fortes. Pois é, esse corretor é ninguém menos do que o Buck Dunstan, o antigo bullying da escola. Imagina o climão, você é obrigado a vender a casa que ama e ainda precisa lidar com o cara que te fez desistir do seu maior hobby. O cara é responsável por matar 2 sonhos de uma vez, é muita sacanagem. Mas calma, porque a placa não conecta só com essa história do Bandit. Tem outros cruzamentos escondidos entre episódios que deixam os fãs de queixo caído, e é sobre isso que vem a seguir. Prepara a pipoca para mais um canal Planeta Teen. O próximo detalhe é mais um daquelas conexões incríveis entre episódios que Bluey adora esconder. Tudo começa no episódio Escorregador, quando a Bingo e a Lila passam o dia brincando no escorregador de água que o Bandit comprou para elas. Logo no início, elas enfrentam um problema que só crianças com um coração enorme teriam. O escorrega tá cheio de insetos e nenhuma das duas quer machucar sequer um. Lila lembra que a mãe dela sempre diz que os insetos também têm mãe e pai, e eles iam sentir saudade. Eu realmente nunca tinha pensado assim quando tinha essa idade, e a mãe da Lila mandou muito bem ensinar dessa forma. Para resolver o dilema, as meninas criaram um sistema. Uma vira inspetora de insetos, escorregando devagar com 2 gravetos nas mãos para tirar os bichinhos do caminho, enquanto a outra se prepara para deslizar livremente. E aí a Bingo encontra uma lagarta, que passa o episódio inteiro nas graminhas ali perto, quase tomando um pisão. No fim, ela salva de ser esmagada pelo bundão do Bandit, que vem escorregando em velocidade máxima. E para isso elas viram tobogã para tirar a coitadinha do caminho de última hora. Essa lagarta acaba virando uma borboleta e no fim pousa nas mãos da Bingo e da Lila. Mas essa não é a última vez que vemos essa borboleta. Antes disso, precisamos falar de outro tipo de nascimento, um que não aconteceu do jeito que muitos esperavam e envolve a tia Brandy. No episódio Roupinhas, a Bluey e a Bingo finalmente conhecem a tia Brandy, a irmã da Tilly, e é aqui que a Bluey entrega um dos momentos mais emocionantes da série. O episódio começa leve, com as meninas brincando de vestir pijaminhas, mas logo se transforma em algo muito mais profundo. Bluey quer usar a roupa de onça, mas ela não serve mais. E é aí que a Tilly explica que às vezes a gente quer muito uma coisa, mas simplesmente não pode ter. Assim como a tia Brandy, que sempre quis ser mãe, mas não conseguia engravidar. E é por isso que demorou tanto para visitar as sobrinhas. Cada olhar dela nesse episódio diz tudo sem precisar de palavras. Mas em A Placa muda tudo. Numa cena rápida, vemos a Brandy grávida, sendo recebida pela Tilly com um abraço cheio de emoção. E se essa cena não é um dos maiores plot twists da série, eu não sei o que seria. E lembra da borboleta lá do tobogã? Ela volta exatamente aqui, como se o ciclo tivesse se completado. Mas o que essa borboleta realmente representa é o que vem agora. Então já se prepara para descobrir algo incrível sobre Bluey. Digita aí embaixo #borboleta. Bom, você claramente lembra da borboleta azul lá do episódio Tobogã, né? Pois ela volta a aparecer em A Placa, e eu falei que esse episódio conectava tudo, não falei? Dessa vez ela surge quando Tilly, Bluey e o grupo estão seguindo os rastros da Frisky, tentando convencer ela a não desistir do casamento. Em meio à correria, o grupo acaba perdendo a Frisky de vista e decide fazer uma pausa para descansar. É nessa calma que o detalhe aparece, e quem tá de olho vai reconhecer na hora.
Logo no começo da cena, dá pra ver a borboleta pequenininha voando ao lado esquerdo da tela, mas depois, quando mostra a Bingo no balanço, ela reaparece, um pouco mais nítida. E, por fim, quando a Tilly e a Blue estão sentadas no banco de madeira, lá no fundo, a mesma borboleta azul pousa suavemente no bebedouro atrás delas. É o tipo de detalhe que passa rápido, mas diz muito. E parece que ela realmente trouxe sorte, porque é graças à pausa que elas fazem para tirar a borboleta de dentro do carro que a Tilly estaciona, e isso a faz olhar para a placa da rua e descobre para onde a Frisk foi. E o resto você já sabe. Frisk e Hardy conseguiram ter a conversa importante que deveriam e o casamento não foi cancelado. Mas tem outra coisa importante acontecendo entre os episódios de Bluey, e isso é o que a gente vai descobrir agora. No episódio Missão Curry, Bandit e Bingo encaram uma aventura digna do filme de espionagem. Atravessaram um parque inteiro para trocar um curry com o pai do Mackenzie. Parece só uma brincadeira de pai e filha, mas esse episódio guarda um dos momentos mais emocionantes de toda a série. No meio da diversão, Bingo descobre o verdadeiro motivo da missão. O Bandit vai viajar por 6 semanas a trabalho. A notícia cai como um choque, aquele silêncio em que diz tudo. Ela tenta disfarçar, mas a tristeza aparece nos olhos. Mas mesmo assim, a Bingo entende, e o amor fala mais alto que a saudade. O episódio termina com um abraço que mistura despedida e orgulho, e o tipo de emoção que Blue entrega sem precisar de palavras. Mas o que ninguém imaginava é que essa seria só a primeira parte de um drama ainda maior. E o que vem depois muda tudo. No episódio Passarinho, o clima parece leve, um simples passeio em família, cheio de risadas e brincadeiras. Mas enquanto todo mundo se diverte, o Bandit está distante. O olhar dele entrega que tem algo grande acontecendo, algo que não consegue tirar da cabeça. Durante o episódio, a gente descobre que o Bandit recebeu uma proposta de promoção importante no trabalho. Lembra da viagem do Missão Curry? E esse é o tipo de decisão que muda a vida inteira de uma família. Só que aceitar o cargo significa vender a casa onde Blue e Bingo cresceram. E de repente, o passeio deixa de ser só uma tarde no parque para virar um retrato silencioso de um pai dividido entre o dever e o coração. Dá pra sentir o peso no ar enquanto as meninas correm atrás do passarinho. O Bandit olha pra casa à distância, pensativo, lembrando de cada risada, cada momento e de cada bagunça no quintal. É um daqueles momentos em que Bluey fala sobre a vida adulta sem dizer uma palavra. E o mais louco, tudo isso nos leva de volta ao Buck Dunstan, ao antigo valentão da escola, que hoje é justamente o corretor encarregado da venda. O passado, o presente e o futuro se cruzaram em um único dilema. Mas afinal, o Bandit aceitou ou não essa promoção? A resposta vem agora e ela muda tudo. Então prepara para assinar o canal, pois agora chegou o momento mais emocionante de todos. Chegamos ao grande momento. O episódio A Placa, o primeiro de Bluey transmitido mundialmente e com mais de 2 milhões de espectadores só na Austrália, foi um caos delicioso. Teve briga, perseguição, casamento, vovó Morte voltando do nada e até o pai do Winton encontrando o amor. Mas o centro de tudo era uma pergunta só. Mas o que o Bandit vai fazer? Ele vai mesmo vender a casa? Será que o casamento da Frisk seria a última lembrança deles ali? Ou pior, será que o Bandit daria ao Buck Dunstan o prazer de destruir mais uma memória boa da sua vida? A tensão é real, e pela primeira vez a gente vê o Bandit completamente dividido entre razão e o coração. E então vem a cena que todo mundo lembra, Bandit parado, encarando a placa de vence. O vento batendo, a música subindo e ele respirando fundo, até derrubar a placa no chão e decidir, não vai vender, não vai se mudar. E a promoção milionária que se dane, um herói doméstico em sua maior jornada emocional. E a prova de que ele manteve a palavra vem no episódio seguinte, quando vemos a Bluey adulta, ainda naquela mesma casa, tirando o sarro do pai, que quase vendeu tudo. No fim das contas, o Bandit não ficou rico, mas ficou cercado de amor. E pelo visto vai morrer ouvindo piada disso até o último suspiro.